Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa e eu recebo Ivan Lima, que é presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Ivan. É uma grande honra para nós do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, que é um órgão pioneiro no combate ao racismo e que é formado por um colegiado de 32 conselheiros, sendo 10 governamentais e 22 representantes da sociedade civil no Estado de São Paulo, nas 16 regiões administrativas. Ivan, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da ação, então, do Conselho no combate ao racismo. O conselho, ele na realidade, ele nasce de diversas lutas, de diversas entidades do movimento negro, no período da redemocratização do Brasil, tem um papel preponderante e, junto com a primeira eleição do primeiro governador aqui no estado de São Paulo, foi André Franco Montoro, o Conselho, após a reivindicação do Conselho da Condição Feminina, em 1983, ele nasce em 1984 como uma resposta governamental e ele tem um papel muito importante no Brasil, porque foi o primeiro momento que o Estado brasileiro reconhece que existe o racismo no Brasil. Então, o Franco Montoro é eleito governador em 82, em 83 cria o da condição feminina e em 84, então, já tinha essa ideia de participação e desenvolvimento da sociedade como um todo, em virtude de ter acabado de passar por 21 anos de ditadura militar. Então, essa ideia da participação em todos os aspectos da sociedade e do desenvolvimento, ele acaba sendo incluído, introduzido no nome do Conselho, e que foi muito feliz, porque a gente precisa de participação e de desenvolvimento até os dias atuais. Nas últimas semanas, Ivan, a gente tem escutado muitas notícias, né, sobre a questão do racismo, que nós temos visto não só no Brasil, mas no mundo, né? Muitas ações que têm tanto manifestações de cidadãos em relação a isso, quanto casos que têm chamado a atenção. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Na realidade, não dá para a gente falar da história do negro, da situação que acontece hoje nos dias atuais, sem fazer um resgate histórico, porque a gente vem tanto após a diáspora africana, tanto aqui na América do Sul, como na América do Norte, América Central, a gente tem essa situação do racismo estruturado, né? No caso do Brasil, se a gente pegar uma ordem cronológica de como que aconteceram as coisas e for falar da história do negro, ela se confunde com a própria história do Brasil, né? Porque desde 1533, ou seja, o negro contribuiu no ciclo da cana no Nordeste, depois no ciclo dos minérios, ciclo do ouro, Minas Gerais, e depois no ciclo do café, aqui Rio de Janeiro e São Paulo. E o século XIX, ele é um século muito emblemático, porque primeiro o negro ele foi proibido o acesso à educação, depois foi proibido a questão da lei de terras em 1850, depois disso teve a lei do ventre livre, que na realidade continuou sendo responsável pelo o senhor das fazendas, na realidade, ele ainda tinha toda a responsabilidade sobre até os 18 anos, então
foram várias leis para inglês ver, porque naquela época a Inglaterra já não interessava mais a questão do tráfico transatlântico e ela, para poder apoiar Portugal, que teve que sair de lá, vir para cá, para o Brasil, a família real, pediu apoio da Inglaterra por conta dos franceses. E a Inglaterra fez algumas contrapartidas porque não interessava mais esse tráfico transatlântico. Então, aí, aqui o Império foi fazendo essas leis para inglês ver. Então, depois dessa do ventre livre, teve a do sexagenário, que na realidade também os nossos cativos, nossos escravizados não chegavam até 60 anos. Então, até que finalmente teve aí essa abolição inacabada, que não veio seguida de nenhum tipo de política pública, de nenhum tipo de reparação, e então a lei mais curta da história do Brasil, e que após isso ela cria um ciclo vicioso, como diz o professor Hélio Santos, fundador do Conselho. Então, e a gente, até hoje, a gente sofre essa falta dessa política pública. Fomos aqui no Brasil, a última abolição das Américas, 60 anos após os Estados Unidos, e lá eles tiveram algum tipo de reparação, mas nós aqui não. Então, depois disso, você sabe que veio a lei da vadiagem, a partir daí, os negros que estavam ali, porque eles saíram das senzalas, saíram das fazendas, e a partir daí, se eles estivessem nas ruas, passou a ser perseguido. E a gente sofre essa perseguição até hoje, principalmente os jovens, né? Os jovens no Brasil, eu tento educar os meus filhos, instruir eles, porque a estatística, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, e são tudo consequência de toda essa história. E aí veio o incentivo à imigração europeia e a formação da República Federativa do Brasil em 1889. Então, em 1890 começou essa perseguição com a lei da vadiagem, perseguição na capoeira, e a gente teve o século XX, primeira metade, a gente teve a Frente Negra Brasileira, que começou a se organizar para um partido político, para conseguir colocar negras e negros no poder, para poder realmente buscar essas políticas públicas, até que na segunda metade do século, já em 1984, pós os 21 anos de ditadura, é criado o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E a partir daí a gente continuou tendo leis que deveriam amparar essa realidade da população negra, mas que a gente sente até hoje muita resistência. A gente teve as políticas públicas de ações afirmativas no governo Fernando Henrique, em 1995, depois a gente teve também a Marcha Zumbi mais 10, e depois teve uma parte importante que foi a Durban. Nós tivemos a Conferência de Durban, onde colocou essa questão do negro, e o Brasil teve uma participação efetiva. Depois, em 2003, a gente tem a primeira lei que trabalha a questão da ideia do ensino da história e cultura africana, para afro-brasileira e africana, em todos os níveis da educação, que a gente também sente uma resistência muito grande da educação, porque a gente pensa que através da educação, como diz Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando ninguém pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. E ele fala também que a educação é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo. Então, a Lei 10.639 criou uma grande esperança para nós em 2003, até que em 2010 a gente passa a ter o Estatuto da Igualdade Racial, e estamos aí nos dias de hoje com a questão das cotas raciais, tudo isso, e a gente percebe que a sociedade tem muita resistência,
E essa cronologia que eu estou fazendo é para poder explicar que o racismo no Brasil e nos Estados Unidos também, ele é estrutural. Existe o racismo que é o racismo institucional, que é aquele racismo que ele não é praticado por um indivíduo, ele não é individual, ele é de uma instituição. E a gente tem várias instituições que a gente percebe esse racismo institucional, ou seja, são grupos que querem manter sempre os privilégios e não têm a sensibilidade de ter realmente ações efetivas para das desigualdades no nosso país. Se a gente tem hoje 54% da população como sendo pretos e pardos no Brasil, qualquer política que se faça para mais de 100 milhões de brasileiros não pode ser entendido como uma política para negros. É uma política para o povo brasileiro. Se ela vai atingir 100 milhões de brasileiros, 54% da população, então esse tipo de conscientização que a gente está começando a perceber a partir dessas manifestações. Mas a gente sempre tem uma preocupação se isso vai passar sem nenhum tipo de mudança efetiva na nossa sociedade. Você pega a Assembleia Legislativa, que é a casa onde vocês estão, e é só notar tantos, acho que já tem, acho que mais de 2 séculos, né, a casa, e você percebe qual a presença de deputadas e deputados negros para representar essa população no Estado, que aqui no Estado nós somos 37,5% da população paulista, mais de 18 milhões de pessoas aqui, das 45 milhões que tem no estado de São Paulo, são pretos e pardos. E a gente não tem aí na Assembleia Legislativa os deputados que nos representem. Pelo menos 37% dos deputados aí deveriam trabalhar, ter a consciência e perceber as demandas da população negra paulista, que consome diariamente, que geram impostos e que muitas vezes não participam das discussões da LDO, não participam da discussão do PPA, não participam da discussão das leis orçamentárias anuais para poder colocar suas demandas também como prioridade, pelo menos em termos de quase 40% aí do que é discutido. Então, esse racismo estrutural é que, ao meu ver, a gente precisa combater, precisa enfrentar, e a gente precisa de todos. O racismo, como diz uma grande frase que eu acho muito importante, a luta não é só do negro. A luta no combate ao racismo tem que ser de todos, de toda a sociedade. Então, realmente, eu penso que essa oportunidade que está acontecendo agora, das manifestações nos Estados Unidos, que acaba reverberando para o mundo todo e que está trazendo um eco, está trazendo uma pauta, está em epígrafe hoje essa questão da causa negra, do racismo, dos negros, dessa injustiça. A gente teria que conseguir fazer com que isso se transformasse em algo real, concreto, para que a gente possa, de fato, reduzir as desigualdades no Brasil. Ivan, nesse momento, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas colocaram ali a hashtag, né, Vidas Negras Importam, por conta, então, da morte, então, de George Floyd nos Estados Unidos. A gente tem aqui também no Brasil, João Pedro, lá no Rio de Janeiro também, que foi assassinado. Você acha que a população, de uma maneira geral, quando coloca ali uma hashtag, quando coloca uma imagem escura nas suas redes sociais, trazendo essa questão e o alerta do racismo, você acha que isso é eficiente? Isso causa um impacto de uma certa maneira? Ou o racismo, por ser velado, ele ainda traz
por si informações que a gente ainda não conhece? É assim, Priscila, o racismo, infelizmente, ele não é uma coisa estática. Ele também vai se conformando de acordo com as situações. A gente costuma dizer que existem as armadilhas do racismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu acho que o racismo sempre aconteceu, é que nesse momento ele está sendo mais filmado, tem até essa frase também, né, que o pessoal fala muito, mas assim, você imagina comigo aqui, você tem o George Floyd deitado, você tem um policial com o joelho no pescoço dele, com as mãos no bolso, ele pedindo, implorando que ele precisava respirar, que ele não estava conseguindo respirar, e o policial com a mão no bolso, outros policiais testemunhando e também com a mão no bolso, e ele naquele ar de uma raça que tem uma supremacia, ou imaginando que possa ser melhor do que as outras raças, ou seja, um ser humano melhor do que outros seres humanos do planeta, e aí ele continua até a morte do George Floyd. Isso é de uma, assim, principalmente a gente que vê e sendo filmado é revoltante, é comovente, é uma coisa que realmente tocou o mundo, porque é uma imagem que vai ficar para sempre e uma situação que realmente precisava ter um basta. Basta, Priscila. O racismo é crime e tem que acabar. É uma coisa que os nossos jovens sofrem aqui no Brasil diariamente e não tem uma comoção. Então, você falou do João Pedro, que estava brincando dentro de casa, ou seja, a gente não consegue nem dentro de casa uma criança poder ter a sua infância, ter a sua juventude, ter a sua adolescência. Eu estou muito comovido com a situação do Miguel. Miguel, a mãe trabalhando, no que a mãe vai no trabalho, um pouquinho ela cuidou dos filhos, a avó cuidou dos filhos da patroa, da família. E aí, no momento que ela vai trabalhar e, e o filho tem que ficar um instante com a patroa, acontece uma situação dessa. Então, ainda a gente é muito complicado. Então, por isso que realmente nós temos que enfrentar esse racismo, nós precisamos de todas as cores que tenham consciência da importância de a gente fazer essa mudança nesse país, porque o Brasil jamais será uma grande nação enquanto não incluir esses 54% de sua população. Nós trabalhamos, como eu disse, nossos ancestrais trabalharam séculos e séculos para construir essa nação, para ter a estruturar, dar a base para tudo que a gente tem aqui. Nada contra os imigrantes, os italianos, os alemães, os japoneses, nada contra nenhum tipo de imigrante. Nós só queremos igualdade de oportunidade, sabe? Por que, que a nossa intelectualidade tem que ser questionada? Por que, que a nossa estética tem que ser criticada? É isso. O problema é que a gente tem que conversar, discutir e conscientizar a nossa população é disso. Agora, com relação à segurança pública, não temos mais nenhuma dúvida de que a gente precisa rever as abordagens policiais. Tem uma estatística que comprova que
foram feitas milhões de abordagens policiais e desse milhões de abordagens policiais, menos de 1%, uma porcentagem muito baixa, muito baixíssima, que levou a algum tipo de prisão. Então, geralmente, essas abordagens elas são diferentes nos Jardins, no Alphaville e na cidade de Tiradentes. Então, no Rio de Janeiro, o que eu quero dizer é o seguinte: no Brasil inteiro, é diferente você ver como que é feita uma abordagem na classe média alta, e a abordagem que é feita nas periferias, entendeu? Então, precisa de uma formação em, de conscientização nas academias das polícias militar, da polícia civil, da polícia federal, da segurança pública como um todo. Precisa trabalhar isso e precisa ser permanente. Não é só na academia, também na corporação, no dia a dia tem que ter esse treinamento, tem que ter essa formação. A gente tem que acabar com essa ideia da democracia racial. A gente, sim, nós temos. Você comentou que o racismo no Brasil ele é um racismo velado. Na realidade, ele não tem nada de velado. O racismo no Brasil é violento. Ele é só você ver as ofensas aos atletas nos estádios de futebol. É só você ver a internet aí, em tempo de tecnologia, a internet está lotada de frases racistas. A gente tem um racismo que ele é diário. Ele é. E assim, eu procuro trabalhar assim, conscientizar. Eu tive a oportunidade de ter sido prefeito regional aqui da região noroeste da cidade de São Paulo. Fui prefeito, estive à frente de 500 mil habitantes da região de Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Taipas. E em algumas situações eu tinha um assessor que é um grande amigo, que é superintendente da Associação Comercial, que é o André Peixoto, e ele estava me ajudando na gestão lá na subprefeitura. E em muitas situações, muitas, diversas situações, quando eu ia para uma reunião ou, enfim, várias situações, o pessoal chegava e queria falar com o subprefeito e iam no André. Porque o André tem em torno de 63 anos, é branco, foi superintendente da associação comercial, um empreendedor na região, então tem aquela imagem. E as pessoas achavam que ele era o subprefeito, todas as vezes, muitas vezes aconteceu isso. E aí ele tinha que falar: não, ó, o Ivan é ele aqui, ó. Ele é o nosso prefeito regional, está fazendo um belo trabalho, um trabalho compartilhado com diversas associações. Então, é esse tipo de coisa, e acontece diariamente, diariamente. É uma coisa que, por isso que eu devo muito à nossa gestão, aos nossos conselheiros que diariamente estão fazendo o trabalho. A gente tem aí a Alessandra Laurino, que é nossa vice-presidente, a Maria Aparecida de Laia, que é a secretária, e a gente tem diversos conselheiros aí, tanto governamentais, que são muito importantes, a Débora Campos, a Lígia, a Gislaine, e temos também os conselheiros que representam as regiões, né? A gente tem o Gil Clarindo, aqui da capital, da União Afro-Brasil, a gente tem a, os grandes parceiros nossos que têm feito um trabalho, a nossa senadora Cidinha Raiz, dentre tantos aí companheiros e companheiras aí que estão trabalhando diariamente para combater o racismo, para enfrentar o racismo no estado de São Paulo. Quero agradecer muito a nossa querida Cida Costa. São vários. Como são 32, não dá para citar todos, mas a minha vontade era realmente de falar de todos, em especial na pessoa da minha vice-presidente Alessandra de Cassa Laurim.
Ivan, uma das alternativas, né, para que o negro consiga mudar a realidade dele em particular é a questão do estudo. Eu queria que você falasse um pouco disso e de como, então, conseguir é, avançar nesse quesito, já que há necessidade de trabalhar, há a necessidade de lutar contra o preconceito, há muitas vezes os salários com valor inferior a quem é branco. É importante falar sobre isso porque eu contei de uma forma resumida um pouco da cronologia do racismo estrutural no Brasil, mas ele também se traduz em números, né? A gente, mesmo sendo mais de 50% da população, nós ocupamos menos de 20% dos cargos de liderança. A hora que a gente vai ver a questão do sistema carcerário e da violência, 75% de todas as mortes, dos assassinatos, são de pretos e pardos. Então, isso entrou num ponto que é crucial, que é a gente falar, inclusive está muito na pauta do movimento social negro, que é a questão do afroempreendedorismo, que é a questão da economia, do desenvolvimento econômico. Nós queremos, de uma vez por todas, discutir orçamento. A gente já tem muita legislação, portaria, estatuto, mas a gente entende que passou da hora da população negra querer entender e fazer parte do orçamento brasileiro. Eu acho que o orçamento aqui do estado de São Paulo é em torno de 230 bilhões de reais, que está distribuído em diversas secretarias do governo do estado, Secretaria da Educação, da Saúde, a gente tem a questão da Secretaria da Cultura, que a gente está tendo bastante dificuldade, já estava tendo com relação a antes até da pandemia do coronavírus, por conta dessa recessão que o país já vem vivendo há um bom tempo. Então, e agora, pós-coronavírus, a preocupação nossa aumenta. Mas nós queremos participar dessa discussão, discutir orçamento, a gente quer realmente que tenha políticas públicas de Estado e não de governo, para que a gente possa mudar a realidade de fato do racismo. E também, se você me permite, eu acho que de todas essas manifestações que estão acontecendo, mundo afora, Estados Unidos, Brasil, especialmente, na minha opinião, como nós estamos no ano de 2020, que é um ano que tem um pleito eleitoral, que é um ano que tanto nos Estados Unidos estão discutindo bastante a questão de eleições, como aqui também no Brasil, a população negra e a população brasileira deveria ter um olhar de uma ação realmente concreta e efetiva, que seria, por exemplo, existe uma PL que está tramitando no Congresso Nacional que reserva 5% do fundo partidário para candidaturas negras. E eu penso que esse tipo de ação afirmativa, esse tipo de política é que vai, de fato, trazer alguma mudança. Porque, como dizia Rui Barbosa, você, para promover a igualdade, você tem que tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, se você não tiver uma ação efetiva, uma ação afirmativa, nunca você vai mudar a questão da desigualdade. Ou seja, a gente tem que trabalhar muito as políticas atualmente buscando a equidade, porque a equidade é a igualdade com justiça, é a soma da igualdade mais a justiça. Então, é buscar realmente a equidade. Esse é a nossa grande meta, esse é o nosso grande objetivo. E você está correta, Priscila.
Se nós não trabalharmos a questão do acesso ao poder, se nós não trabalharmos a questão da orçamentária, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento do empreendedorismo, do afroempreendedorismo, nós não vamos mudar, nós vamos continuar perpetuando. Nós já estamos aqui há mais de 130 anos da abolição e a gente percebe todas essas consequências todos os dias. Então, o Brasil. E outra, eu tenho mesmo fé, não é uma questão de porque eu sou negro. Eu penso que o Brasil ele tem um potencial de ser uma grande uma potência mundial. Ele precisa investir no brasileiro. Falando um pouquinho sobre o país realmente, sobre o Brasil, sobre sonhos que eu tenho, eu gostaria que o Brasil fizesse um planejamento estratégico, que a gente pudesse olhar de agora até 2050 e imaginar um planejamento onde o país invista no seu povo, invista numa geração, fale, ó, a partir de agora, deste ano, até os próximos 30 anos, nós vamos fazer um case, nós vamos ter um plano de país, nós vamos investir na primeira infância, em todo mundo que está nascendo, para que a gente possa mudar a realidade do nosso país. Nosso país tem muita riqueza ambiental, a gente tem de tudo para dar certo. A gente precisa investir no povo brasileiro. Eu sou patriota também. Eu penso que tem que ter realmente um projeto de país. Ivan Lima, presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, muito obrigada pela entrevista e os esclarecimentos. Sou eu que agradeço e gostaria de fazer isso em nome de todo o nosso colegiado, do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, gestão 2016-2020, e dizer que existe uma frase do reverendo King, Martin Luther King, que é muito cara para nós. Ele disse sabiamente que nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.